enquanto o Daniel Kahneman e o Amos Tversky são psicólogos, o Richard Thaler é eminentemente economista, então ele é formado em economia. Eu sempre sugiro que você, ao começar a ler o livro, entenda a dinâmica do livro. Ele realmente viveu os primórdios da economia comportamental, das finanças comportamentais. Quando ele explica a teoria da perspectiva no livro, ele explica de uma forma muito didática. Se tu olhares para a tua vida, como que tu avalia o quanto tu ganha hoje? Tu não faz comparação com o quanto tu ganhava antes? Nós cometemos falhas de autocontrole e que essas falhas de autocontrole elas precisam ser contidas e não contidas simplesmente com a força de vontade, porque muitas vezes nós não vamos ter força de vontade. Toda vez que eu abro uma caixinha do Instagram, é certo, assim, vai vir uma pergunta. Qual uma sugestão de livro para eu começar a entender economia comportamental, finanças comportamentais e tudo isso, né? E eu sou muito criteriosa nos livros que eu indico, porque eu sempre vejo leitura como um tempo, como qualquer outra coisa, né? Existe um custo de oportunidade. Se tu está lendo um livro, tu está abrindo mão de ler outros tantos livros. Então, eu acho que a gente tem que escolher muito bem aquilo que a gente vai ler, porque tem muita opção, sério, tem muita opção. Então, eu sou muito criteriosa nas indicações que eu vou fazer, porque eu espero, né, que a indicação que eu esteja fazendo seja uma coisa que não vá gastar o seu tempo, embora gosto é uma coisa muito variável e muitas pessoas podem pegar uma indicação que para mim tenha sido incrível e a pessoa ler e achar um saco. Pode acontecer, da mesma forma que um monte de gente me indica alguns livros e eu digo, ai, desculpa, mas não é meu tipo de leitura e não me interessa. Então, assim, é uma coisa muito peculiar, é uma coisa muito individual. Mas, para aqueles que querem se aprofundar no entendimento da economia comportamental, o livro que eu vou comentar hoje é, sem dúvida nenhuma, uma grande lição, um grande aprendizado e uma oportunidade de clarear o entendimento sobre as direções de estudos de economia comportamental e finanças comportamentais. Qual livro eu estou falando e qual vai ser o nosso foco? Eu já fiz alguns episódios aqui sobre livros, né? E hoje é mais um deles e é especial, porque hoje eu vou falar deste livro, Misbehaving. Ele é escrito por Richard Thaler, que foi prêmio Nobel em Economia Comportamental em 2017. Se um dos meus ídolos é o Daniel Kahneman, que infelizmente esse ano veio a falecer, também tem um episódio falando sobre isso. Um dos meus ídolos é ele, o outro é Richard Thaler. Você provavelmente, se está aqui no podcast há mais tempo, você com certeza me escutou falando sobre ele, várias contribuições que ele deu para a área. Então, acho que, primeiro, pela pessoa, né, pelo pesquisador Richard Thaler, que sem dúvida nenhuma nos deixou e ainda nos dá, né, porque ele ainda está vivo, muitos ensinamentos, e além da pessoa dele, o livro em si é muito gostoso de ler. Então eu decidi hoje falar sobre o livro Misbehaving, contar um pouco dessa história, contar do livro em si e tudo que a gente pode aprender com ele. Nós chegamos no nosso 84º episódio do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, um episódio novo aqui, falando sobre algum assunto de finanças comportamentais. Normalmente eu trago artigos para que a gente possa discutir e aplicar nas nossas vidas, ou senão eu faço algumas coisas diferentes. Já fiz sobre filme, né? Eu acho que uns 2 episódios atrás, sobre livros, enfim, também eu acho que é interessante a gente testando outras coisas, ver se vocês gostam, se acha que é interessante, para também não ficar tão monótono, digamos assim, toda semana escutar um mesmo padrão. Então, às vezes, eu gosto de dar uma variada. E hoje a variação é trazer esse livro que, particularmente, eu gosto muito. Antes de entrar no livro, se você, sem mais delongas, né, como eu sempre digo, mas fazendo uma delonga, antes de entrar no livro, sempre eu sugiro, e para quem já viu aqui um podcast que eu falei sobre como que eu lia livros, né,
eu sempre sugiro que você, ao começar a ler o livro, entenda a dinâmica do livro, entenda o que ele quer trazer com o livro, quais são os objetivos do autor com aquele livro. Por quê? Sempre que a gente vai ler alguma coisa, é interessante que a gente vá criando um mapa na nossa cabeça da dinâmica daquele livro, porque isso vai fazendo com que a gente consiga guardar mais as informações que a gente está ali coletando, né, ao ler, e vai conseguindo registrar mais aquelas informações. Quando a gente só vai lendo página por página, sem fazer meio que um mapa mental na nossa cabeça, as informações elas não ficam tão grudadas, entendeu? É a consolidação e a reconsolidação. Então, se tu conseguires ler e reconsolidar com uma imagem, um mapa mental que você vai criando na sua cabeça, isso é muito positivo para que você absorva o que está ali. Então, sempre que eu vou começar um livro, eu busco entender a dinâmica que o autor tem com aquele livro, qual era o objetivo dele. Eu leio o sumário, aí eu tento entender qual é a lógica de raciocínio por trás daquele sumário. E nesse livro em específico, qual era o objetivo do Richard Thaler com esse livro? Ele deixa muito claro que ele quer meio que contar a história da economia comportamental. Então, ele não tem uma preocupação com as pesquisas, né, no sentido de dizer, uma evolução de construção no sentido assim, o que vai contribuir com o leitor? Primeiro ele vai aprender isso, depois ele vai aprender aquilo, depois ele vai aprender aquilo, e isso vai fazer com que melhore a decisão dele. Não era essa a preocupação do Richard Thaler. A preocupação dele era contar a história da economia comportamental. Então ele separa o livro de forma cronológica. Ele vai trazendo os tempos e quais foram as pesquisas que naquele período se sobressaíam. E aí ele vai contando a história dessas pesquisas de uma forma muito gostosa. Acho que é legal falar um pouquinho sobre o autor, né? E inclusive antes de entrar mesmo no livro, não é prefácio, é uma introdução, digamos. Acho que até é o prefácio mesmo que ele fala. É no prefácio. No prefácio ele conta algumas coisas, assim, né? Em relação a esse livro e a dinâmica do livro. E depois ele tem o primeiro capítulo, Primórdios, que é bem interessante. E que ele conta sobre ele e sobre as características dele como pessoa, assim. Depois eu vou explicar todo o livro, enfim, cada etapa, mas ele diz que teve um momento em que ele estava na sala junto com o Daniel Kahneman, e o Daniel Kahneman, ele ia receber uma ligação para falar do Richard Thaler. Era um jornalista que estava ligando para o Dan, como o Richard chama ele, né? O Richard Thaler chama ele de Dani, como ele estava recebendo uma ligação para falar justamente do Richard Thaler. E o Richard Thaler estava com ele. Aí o Richard Thaler olha para ele e diz assim, eu vou sair, né? Porque coisa mais constrangedora tu está falando de mim na minha frente. E o Dan disse, não, pode ficar. E provavelmente, né, o jornalista perguntou assim, qual é a principal característica do Richard Thaler? E o Daniel falou diretamente, ele é preguiçoso. Aí, o Richard Thaler, como assim? Eu tô aqui e ele tá falando que eu sou preguiçoso. E aí ele discorre, né, a fala dizendo que, na verdade, a preguiça dele era uma das grandes qualificações, já que ele não gastava tempo com coisa que ele não achava interessante. E que se ele estivesse gastando tempo, no caso o Richard Thaler, né? Isso é o Daniel falando do Richard Thaler. Se ele estivesse gastando tempo em alguma coisa, porque aquela coisa realmente era importante, era relevante, porque ele era preguiçoso. E se ele estava gastando tempo é porque ele acreditava naquilo ali. E aí ele inicia o livro falando isso, né? Tenha certeza de que se eu estou gastando meu tempo para fazer e escrever esse livro, é justamente porque eu acho que é relevante. Então, e ele ainda brinca, né? Só o Daniel Kahneman para fazer com que uma característica nada agradável, digamos assim, preguiça, seja vista de uma forma positiva. E o Daniel Kahneman, na entrevista, diz que o Richard Thaler é preguiçoso e faz toda essa contribuição, essa analogia de que a preguiça dele torna o trabalho dele um pouco melhor. Melhor ainda, né? Então, achei engraçado, assim, ele iniciar o livro falando sobre isso e falando que essa preguiça
foi uma das coisas que fez com que ele criasse coisas interessantes, inclusive esse livro. E por que que eu decidi falar sobre este livro antes de entrar contar, né, o que que é o livro, obviamente. Eu não vou contar tudo, é impossível em um podcast eu falar de um livro que tem, sei lá quantas páginas ele tem. É menor o número de páginas do que o Rápido e Devagar, mas é um livro com bastante coisa, né, em termos de conteúdo. Temos para lá de 350 páginas, então obviamente eu não vou conseguir falar sobre tudo. Mas é interessante a gente entender, né, a lógica que ele queria usar por trás da construção desse livro, e como eu disse, não vou me deter a absolutamente tudo, mas uma coisa que fica claro é o convívio de Richard Thaler com Daniel Kahneman, com Amish Tversky, e o quanto eles juntos, com alguns outros autores, óbvio, contribuíram para o que hoje a gente tem de economia comportamental. Então, por isso que eu decidi falar sobre este livro, porque o Richard Thaler é, sem dúvida, junto com Daniel Kahneman, junto com Amos Tversky, um dos maiores nomes que nós temos em economia comportamental. Como me pedem muita sugestão de livros sobre o assunto, eu achei que era cabível, né, eu discutir esse tema e trazer esse assunto para que a gente consiga entender um pouco mais da dinâmica da economia comportamental pela ótica de um autor que é um dos grandes nomes da área, como eu já disse, Prêmio Nobel em Economia em 2017. Bom, enfim, vamos ao livro, né? Como eu disse, o livro ele trabalha com cronologia. Se você pegar, como eu sugeri, analisar o índice, o sumário, você vai perceber que no sumário ele vai tratando de anos, né? Então ele vai começar lá em 1970, falando dos primórdios, depois ele vai para 1979, contabilidade mental, autocontrole, e os tempos eles meio que se entrelaçam muitas vezes, porque obviamente um mesmo pesquisador, ele não vai ficar 100% só num assunto, ele vai misturando essas coisas. Então, tem essas nuances. E aí ele vai discorrendo cada período, né? E o que foi de mais importante de estudos dentro daquele período. E aí ele começa com primórdios 1970, 1978. Se você já está aqui, já sabe que em 1979 foi publicada a Teoria da Perspectiva, a base da teoria da economia comportamental, e que fez com que Richard Thaler também tivesse um olhar diferente para a economia. O Richard Thaler, ele, antes mesmo de conhecer o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, os estudos deles, ele já tinha percebido, e ele é economista, né? Um ponto importante, assim, enquanto o Daniel Kahneman e o Amos Tversky são psicólogos, o Richard Thaler é eminentemente economista, então ele é formado em economia. Só que mesmo formado em economia, ele sempre foi como se fosse, eu ia dizer ganso, mas não é ganso, né? Como se fosse, nossa, me fugiu completamente o nome. O cisne negro. Ai, meu Deus. O cisne negro, em meio aos economistas. Porque ele tinha questionamentos em relação à teoria normativa de economia, que é aquela formal, né, que vai sempre partir a partir de pressupostos, definir como que seria o comportamento ideal do ser humano. Ele não concordava com aquilo. Ele entendia que aquilo não tinha nada a ver com o mundo real. Então, ao longo dos anos, ele começou a perceber comportamentos disfuncionais. E ele começou a criar uma lista. E aí, nessa lista, ele começou a escrever as coisas que ele achava que era incoerente. Um exemplo muito simples de incoerência que ele trata no livro que eu acho bem interessante. Pensa só, tu está numa janta, num almoço, sei lá, o que, com os teus amigos, tá? Aí tu está lá sentado e tem um pote de castanha na tua frente. Tu não para de comer aquela castanha. Embora você saiba que logo depois tem o almoço e você não deveria estar comendo este tanto de castanha, porque tem o almoço. Mas você não consegue parar de comer a castanha. Então, como que você vai conseguir conter o seu comportamento? Tirando o pote de castanha do meio da sala e colocando para a cozinha. Pronto, acabou o teu problema. E aí, né, num devaneio de um diálogo que na verdade não aconteceu, mas um exemplo que ele dá,
entre uma pessoa que seria um normal e um economista formal, um economista olharia e dizia assim, mas se você não quer comer a castanha, simplesmente não coma a castanha. E aí o outro dizendo assim, sim, mas eu não consigo. A castanha fica na minha frente e eu vou querer seguir comendo. E aí o outro olha e diz assim, isso não faz o menor sentido. É só você parar de comer, não precisa tirar a castanha da frente. E aí ele diz, né, que isso é um dos itens da sua lista. Por que que a pessoa tem que tirar o pote de castanha da sua frente para que ela pare de comer castanha? Se ela não quer comer castanha, ela simplesmente não comer. E por que que o comportamento é assim? E aí, isso era um dos itens da lista dele. Existiam vários itens na lista dele, aos quais ele ainda não tinha pesquisa sobre, mas ele se questionava, se questionava, se questionava, e nesses questionamentos ele tinha um quadro na casa dele e ele começou a escrever esses questionamentos. Num certo dia, isso é o início do livro, tá? É ali quando a gente começa em Primórdios, no primeiro capítulo, e os Primórdios é 1970, 1978. E aí ele vai num congresso, e nesse congresso ele conhece uma pessoa, e aí vai dar a carona pra pessoa ir pro aeroporto. E essa pessoa, e aí ele começa a contar sobre a lista dele. Ah, minha lista, porque as pessoas são incoerentes, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o cara olha pra ele assim, olha, não, um pesquisador também. Olha, tem dois pesquisadores em Israel que estão desenvolvendo um estudo muito interessante a esse respeito, que talvez te interesse. E nisso já tinha sido publicado o artigo Heurísticas e Vieses, que foi publicado em 1974, né? Que é do Daniel Kahneman e do Richard e do Amos Tversky. E aí nessa época a gente já estava lá por 1977, 78. Então já havia sido publicado esse artigo. E aí ele pega e diz assim: Meu Deus, que incrível, vou pesquisar sobre. E aí ele volta para casa, volta para a universidade, o Richard Thaler, né, volta para a universidade e chega na biblioteca e começa a pesquisar, encontra o artigo Heurísticas e Vieses e lê. Quando ele encontra esse artigo e lê, ele diz, está aqui a explicação da minha lista interminável. E aí ele começa a se fascinar efetivamente pelo tema de finanças comportamentais e liga pro cara para agradecer, né? Nossa, olha, muito obrigada pela indicação que você me deu. Realmente, assim, faz todo o sentido com a minha lista. E aí o cara diz pra ele, olha, eles estão trabalhando, né? O Daniel Kahneman e o Amos Tversky estão trabalhando num outro artigo que tá para ser publicado, mas já tem algumas versões desse artigo. Eu acho que professor tal de tal universidade já tem essa pré-lançamento, digamos assim. Aí o Richard Thaler, né, desesperado, saiu à procura desse outro professor para conseguir esse artigo. E conseguiu. E esse artigo era a prévia do artigo da teoria da perspectiva, publicado em 79. E aí o Richard Thaler lê e fica fascinado com a teoria da perspectiva. E aí ele explica a teoria da perspectiva, não vou explicar aqui de novo, porque eu já expliquei algumas tantas vezes aqui, eu acho, né? A teoria da perspectiva, mas ele lê, né, a teoria da perspectiva e diz assim, nossa, agora sim, está explicado muito do que eu já venho estudando, e ele já vinha estudando, por exemplo, o efeito dotação, que é o fato aquilo que é nosso vale mais. E aí ele lê aquilo e diz, óbvio, o efeito dotação é explicado pela aversão à perda, que é uma das bases da teoria de finanças comportamentais, da teoria da perspectiva. Por quê? Porque se nós somos avesso à perda, eu não quero perder o que é meu, então eu quero manter a minha posse. Para que eu perca a posse daquilo, eu vou cobrar muito mais caro, porque o que é meu vale mais. E a aversão à perda é uma grande justificativa, digamos assim, para que a gente tenha esse negócio do efeito posse, né? E aí ele fica encantado depois de ler esse rascunho e descobre que em 1978 Daniel Kahneman e o Amos Tversky vão passar um período na universidade, se eu não me engano, se era na Universidade de Vancouver. Eu troco os nomes das universidades. Eu acho que era na Universidade de Vancouver. E aí, nesse processo inicial, né, ele pensa assim, eu preciso estar na universidade que Amos Tversky e Daniel Kahneman estarão. Ele colocou na cabeça dele que naquele período ele também precisaria estar nessa universidade, porque seria
assim, um aprendizado gigantesco, né? Estar próximo dos caras que estavam escrevendo tudo aquilo que explicava a lista interminável dele. E aí ele fica pesquisando, 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 até que ele chega e consegue, com um professor, ganhar uma bolsa para ficar na universidade, na mesma universidade que o Daniel Kahneman e o Amos Tversky estariam naquele ano, que, mais uma vez, né, eles são israelenses e estariam nos Estados Unidos para um período de aprendizado, digamos assim, naquele ano. Então ele fica fascinado e diz assim, eu preciso estar com eles na mesma universidade, e ele consegue. Então, ano, se não me engano, 1978, estavam os três lá. Nessa época, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky estavam concluindo a teoria da perspectiva para publicar, que foi publicada efetivamente em 79. E aí o Richard Thaler conta que era fascinante, assim, que muitas vezes ele via o Amos Tversky e o Daniel Kahneman redigindo as frases uma por uma, assim, com uma minúcia muito grande, uma atenção redobrada, para que aquela publicação ficasse realmente perfeita. E aí eles publicam, ainda não publicam, né, mas o Richard Thaler acompanha os últimos ajustes do livro que se tornou do livro não, né, do artigo que se tornou a base da teoria das finanças comportamentais. Então perceba, ele não é simplesmente um autor, pesquisador da área, sabe? Ele realmente viveu os primórdios da economia comportamental, das finanças comportamentais. Ele esteve junto com o Daniel Kahneman, com o Amos Tversky, que foi quem criou. Então, ele realmente tem um peso nessa área muito grande. Ele tem um espaço, tanto é que ganhou o Prêmio Nobel em 2017, né? Muito grande, porque realmente ele faz parte do desenvolvimento da área. A área não seria o que é hoje se não tivéssemos Richard Thaler nela. Ele, sem dúvida nenhuma, depois do Amos e do Daniel Kahneman, para mim é um dos caras que mais contribui para a área, que dissemina a área e que realmente faz com que nós tenhamos essa abrangência e esse alcance, para que a gente consiga cada vez mais levar isso para mais pessoas e mostrar que a vida normal não é o normativo da teoria tradicional, mas que a gente tem que entender os nossos erros. E a lista dele, antes mesmo de conhecer o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, já provava que ele estava muito engajado em entender como que nós efetivamente funcionávamos. Tanto é que no início do livro, ainda nessa parte introdutória, ele conta, né, sobre os fatores que são supostamente relevantes, porque ele diz que todas as justificativas dos economistas tradicionais para falar sobre os erros que a gente comete, eles sempre têm uma justificativa tipo, mas é só por causa que não foi considerado tal ponto. E a gente tem que levar em consideração que essa fórmula funciona se tiver tal parâmetro atendido. Nós vamos olhar para esse erro, mas esse erro é completamente aleatório. Enfim, os economistas tradicionais, eles sempre tinham uma justificativa. E aí, no início do livro, o Richard Thaler também chama essas justificativas de fatores que seriam supostamente relevantes pela ótica dos economistas tradicionais. Só que, na verdade, esses fatores supostamente irrelevantes são o que nós somos. São os nossos problemas, são os nossos desafios, são os nossos erros que nós cometemos diariamente, que se nós não entendermos esses erros, nós não entendemos como nós funcionamos e nós não conseguimos mudar. Então, nós precisamos entender esses erros para que a gente consiga mudar, melhorar nossas decisões. E o Richard Thaler ajuda muito nesse processo. Aí ele passa esse ano, né, com o Daniel Kahneman e com o Amos Tversky lá na universidade e começa a se interessar muito por esse assunto. Eu vou olhando para baixo para que eu não perca a linha do raciocínio, porque senão eu começo a me empolgar e quando eu vejo eu já saí tudo do livro. E aí eu preciso voltar. Uma coisa importante só, né, antes de nós irmos para a próxima fase do livro, que começa nas teorias e no desenvolvimento do que o Richard Thaler contribuiu. Quando ele explica a teoria da perspectiva no livro, ele explica de uma forma muito didática.
E eu acho que esse é um ponto relevante que faz com que o livro se torne muito bom, e eu sugiro, inclusive, que leia este livro antes de ler Rápido e Devagar. Ele é um livro palatável, ele é um livro gostoso de se ler. No início do livro, ele inclusive faz uma homenagem ao Amos, né, que veio a falecer muito cedo. Então, em 90 e poucos ele faleceu, como eu já contei aqui, de um câncer. E ele diz que ele escreve o livro pensando se o Amos Tversky aprovaria. Porque tudo que eles faziam, eles pensavam, será que o Amos aprovaria? Porque diz que o Amos era extremamente criterioso com absolutamente tudo. Então, se ele aprovasse, tava ok. Se ele aprovasse, podia colocar que ia dar bom. Então, ele escreve o livro pensando se o Amos aceitaria, se o Amos acharia que estaria bom. E aí, ele ainda comenta que o Amos, antes de falecer, ele escreveu um bilhete para o filho, dizendo assim que as coisas que nós mais aprendemos, não com essas palavras, né, mas mais ou menos assim, as coisas que nós mais aprendemos não são com um rigor do processo de aprendizagem, né? Não é aquilo que a gente mais fixa. O que a gente mais fixa são quando nós estamos escutando histórias e essas histórias, elas têm um pingo de humor junto e que elas envolvem de alguma forma. E que o Amos, ele era muito divertido. Então, que ele queria que aquele momento, né, de fragilidade em que ele estava com um câncer terminal, que fosse lembrado de uma forma muito positiva. E aí ele chama de anedotas, que são histórias divertidas. Então, que eles se divertissem com anedotas e que os melhores e os aprendizados que ficam mais registrados na nossa memória são aqueles contados com anedotas. E aí o Richard Thaler usa isso para dizer que esse livro ele é contado com anedotas. Ele não usa muito de histórias, histórias, como eu digo assim, histórias engraçadas, óbvio, ele não usa, mas ele desenvolve mais o raciocínio, muito mais do que o Daniel Kahneman fez no Rápido e Devagar, por exemplo, né? Ele se preocupa com essa questão de meio que deixar uma anedota não diretamente engraçada, mas que tem uma história por trás contando. E aí, nesse processo, ele faz isso de uma forma muito bem feita ao explicar a teoria da perspectiva. Então, se você ainda não entendeu a teoria da perspectiva, eu te sugiro fortemente você ler este livro e ler a parte que ele explica. Por exemplo, uma coisa que ele fala de uma forma muito simples e que faz com que a gente entenda é ponto de referência. Até então, até sair, né, a teoria da perspectiva, o nosso entendimento sobre economia, ele não era sobre alterações, né, sobre mudanças de estado de riqueza. Ele era simplesmente estado de riqueza. Então, a tua utilidade era, se tu tá ganhando R$1.000 e agora tu ganha 1.500, não interessa mais os R$1.000. Interessa teu estado de riqueza. Ganho 1.500. Como que tu te sente com isso? Isso é a teoria da economia tradicional. E quando a gente vai olhar para a economia comportamental, finanças comportamentais, o que a gente tem que entender? Que o que importa não é o teu estado atual, mas é a mudança de estados, a mudança de riqueza. Por isso que o ponto de referência é uma das bases da teoria de comportamento. Porque a sua avaliação, ela sempre vai partir do pressuposto de onde eu estava e para onde eu estou caminhando. É só tu pensar na tua vida. Se tu olhares para a tua vida, como que tu avalia o quanto tu ganha hoje? Tu não faz comparação com o quanto tu ganhava antes? Ou tu não faz comparação com o quanto o lugar que tu gostaria de estar, o lugar que tu gostaria de estar paga? Sempre nós estamos avaliando a nossa vida sobre mudança de riqueza e não estado de riqueza. E isso faz total diferença para o entendimento de como que nós lidamos com as coisas. E isso é uma, né, dos princípios da teoria da perspectiva que o Richard Thaler explica de uma forma muito simples de se compreender e que aí a gente olha e diz assim, verdade, ponto de referência importa. Ou seja,
eu sempre vou estar preocupado da onde eu saí para onde eu estou indo. E se essa diferença, ela gera impacto ou não, para que eu consiga fazer uma avaliação dessa condição, né? Eu nunca vou deixar o passado simplesmente enterrado. Ele sempre vai me servir de referência para eu avaliar o presente e almejar o futuro. E o futuro sempre vai me auxiliar nesse processo de almejar o futuro, mas com pontos de referência. E ele explica isso de uma forma bem didática. Então, eu acho que, assim, é muito interessante olhar como ele explica, porque é didático, sabe? Tem uma frase daí que ele resume para explicar o ponto de referência, que é: quando estamos adaptados ao ambiente, tendemos a ignorá-lo. Se tu está dormindo, a luz está apagada. Isso não tá te gerando incômodo. Quando tu liga a luz, tu tem aquela sensação no teu olho de incômodo de manhã, né? Nossa, ai, que luz forte no meu olho. Só que se tu ficar o dia inteiro com a luz ligada no teu olho, como por exemplo eu estou aqui, tem uma luz na minha frente, certo? Essa luz na minha frente não está interferindo no meu olho, não estou com dor no meu olho porque a luz está na minha frente. Então eu já estou adaptada a essa luz na minha frente, por isso que ela não me interfere. Essa é a grande questão do ponto de referência, em que eu me adapto ao que eu estou e aí eu ignoro. Então, é como se a luz não estivesse aqui, porque eu me adaptei com ela. Agora, se eu acordo de manhã e eu ligo a luz, ela vai me gerar incômodo. Quantas coisas na nossa vida isso não acontece? Daqui a pouco tu te adaptou com a condição que tu está. Só que isso não significa que a condição que tu tá é boa. Ou tu te adaptou a ter uma vida que tu não pode pagar, por exemplo, antecipando prazeres que tu ainda não pode pagar, gastando mais do que tu poderia, tudo isso. Tu te adaptou a viver um caos financeiro. E sempre que nós nos adaptamos com um contexto, com um ambiente, essa adaptação faz com que aquilo se torne imperceptível. Olha que interessante esse olhar para um ponto da teoria, que se chama ponto de referência, só que esse olhar que traz mais para o dia a dia, sabe? Eu acho que isso que é uma coisa relevante desse livro. Ele consegue trazer mais para a vida, para o dia a dia. Tanto é que o Richard Thaler tem um interesse particular em estudar contabilidade mental, nudge, que são coisas que logo mais eu já vou explicar, porque ele trata disso, né, no livro. Então ele tem uma preocupação em trazer para o dia a dia. E quando ele explica ponto de referência, ele traz para o dia a dia, trazendo essas elucidações. E é muito interessante nós pensar por isso. O quanto você não está adaptado ao seu contexto pode ser problema. Pode ser que tu esteja completamente adaptado a um caos. Só que você nem percebe que a sua vida é um caos e que poderia melhorar, porque você se adaptou àquilo. E ao se adaptar a este caos, essa bagunça financeira, dívida e não sabe se paga ou se não paga, né? Ao se adaptar com tudo isso, tu ignora isso. E aí tu vive esse caos. Será que não tá na hora de eu olhar para esse caos e buscar resolver esse caos? E dizer assim, ó, ponto, para. Estou adaptado com esse caos, mas não é isso que eu quero viver. Eu sei que eu posso viver uma melhor qualidade de vida. Então eu preciso sair do caos. Entende? Então, assim, eu particularmente acho que a explicação dele para a teoria da perspectiva é uma das melhores que tem. Tem muitos livros que explicam a teoria, enfim, mas eu particularmente acho que a explicação dele é uma das melhores que a gente tem. Uma outra explicação que ele faz de uma forma muito interessante, né, é esse do fato da aversão à perda, que a perda dói 2 vezes mais do que o prazer do ganho. E ele explica com base no efeito posse, que depois, mais tarde, ele veio chamar com o Daniel Kahneman de efeito dotação, que é isso do que é meu vale mais. E ele diz que a aversão à perda, né, eu já comentei anteriormente, é uma das explicações para efeito posse. Então ele discorre sobre isso também. Com isso ele encerra, né, a primeira parte do livro, que é os primórdios, que vai ali desde 1970 a 1978, em que ele conta desses primórdios, dessa relação dele com Daniel Kahneman, a descoberta dele da área. Então é um capítulo que é bem interessante porque
Eu, por exemplo, gosto, né? Porque ele vai trazer a história da linha de pesquisa de economia comportamental. E eu, particularmente, gosto de saber dessas coisas. Depois ele entra em 1979 e 1985, segundo capítulo, falando sobre contabilidade mental. O que ele diz? Bom, ele diz assim, que depois daquele ano maravilhoso que ele teve perto do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, ele precisou voltar, né, para a universidade que ele trabalhava antes e que ele precisava desenvolver pesquisas interessantes. E uma das coisas que chamava muita atenção dele era justamente como que as pessoas, elas fazem cálculos mentais. Como que as pessoas decidem fazer uma coisa ou outra e como que elas fazem esses cálculos na sua cabeça. Dando um exemplo muito simples, assim, que ele traz no livro. Pense que você tem, né, que tomar uma decisão de comprar alguma coisa. E que você... Vou dar um exemplo que ele trouxe no livro, eu ia dar um outro exemplo, mas depois eu dou outro exemplo, eu vou dar primeiro um da praia. Suponha que você está na praia e que você quer beber alguma coisa, ele dá o exemplo da cerveja, que ele quer beber uma cerveja. E que tem um boteco na praia, que a cerveja custa R$10. Eu não lembro exatamente os números, assim, mas é tipo R$5 no boteco, e que num resort também ali na praia custa 15. Você estaria disposto a pagar os 5 no boteco e os 15 no resort, sendo que a cerveja era a mesma. E as pessoas dizem que sim, que estariam dispostas, né, a pagar os 15 no resort, mesmo que seja a mesma cerveja que custa no boteco 5. E ele diz que, na verdade, o fato das pessoas se predisporem a pagar um valor muito maior é por causa do contexto que elas estão. Que isso altera, né? Ele chama de pichinchas e enganações. Que a nossa perspectiva de valor, ela se altera conforme o contexto que nós estamos. Então, se nós entendemos que nós estamos num contexto muito mais requintado, que o custo de manter aquilo ali é muito maior, nós aceitamos pagar mais caro. Por quê? Porque a nossa utilidade da transação, que é essa questão da troca, ela se parecer benéfica, faz sentido. Porque eu tô ali num ambiente que justifica aquilo ali. É só a gente pensar, por exemplo, em promoções. Se eu compro alguma coisa muito mais cara, compraria, né? E aquilo está em promoção. O fato daquilo estar em promoção me gera uma sensação de, nossa, estou comprando por uma pechincha. Então eu faço uma contabilidade mental de que aquilo vale a pena. E aí eu tenho aquela velha frase que eu já falei várias vezes aqui, que é, nossa, estou fazendo um baita negócio. Se eu estou fazendo um baita negócio, vale a pena, desliga a minha capacidade de raciocínio, eu vou lá e compro pelo simples fato de achar que estou fazendo um baita negócio. E isso seria uma das coisas que estariam erradas, não erradas, mas que não estariam 100% racionais dos padrões do nosso comportamento, em que a gente faz contas mentais que por vezes não tem sentido. Um outro exemplo, que daí é o que eu ia dar antes e agora que eu vou dar ele, bagunça, né? É o do combustível, de baldes de orçamento, que ele chama. Que é uma das bases da teoria de contabilidade mental, são os baldes de orçamento. O que ele diz, né? Que nós utilizamos baldes de orçamento. O que são os baldes de orçamento? Que é como se a gente pegasse o nosso dinheiro e mentalmente nós fizéssemos alocações. Tanto eu vou gastar com isso, tanto eu vou gastar com aquilo, tanto eu vou gastar com aquilo. Só que nós cometemos um erro ao fazer isso. Se a gente disse que um balde ia ser para combustível e um outro balde seria para alimentação, eu tenho dificuldade de tornar este dinheiro intercambiável. De realmente passar esse dinheiro de um para o outro, sabe? E que isso é um problema. O exemplo que ele dá é com combustível. Que se tu estabeleceu que tu ia gastar, sei lá, R$200 num combustível, e naquele momento o combustível tá mais barato, ao invés de tu pegar esse dinheiro que sobra e, sei lá, alocar na comida, ou na poupança, ou sei lá eu onde, tu pega e tu aumenta teu gasto no combustível. Então, já que agora tá em promoção a gasolina que tu sempre colocou, que é, sei lá, gasolina comum, agora tu vai colocar uma gasolina premium, uma gasolina aditivada ou uma gasolina... Como é que é o nome daquela outra gasolina? É que tem alta octanagem. Mas como é que é o nome da gasolina? Nem sei.
premium, não sei como é que é o nome da gasolina, mas que tem um custo maior, né? Então, o que que ele diz? Olha o erro. Ao invés de eu deixar sobrar esse dinheiro e colocar a mesma gasolina que eu sempre faço, como aquele dinheiro já estava predestinado para aquilo ali, eu pego e compro uma gasolina mais cara, que não seria o coerente. Então, isso é um dos erros que ele consegue elucidar ao tratar esses baldes de orçamento. E nessa fase, né, que ele está discutindo sobre contabilidade mental de 79 a 85, ele discute esses aspectos. Uma outra linha de pesquisa que ele também fala ali é sobre custos afundados. Eu já estudei custos afundados num artigo, já estudei no sentido de, já publiquei, né, um artigo sobre custos afundados, e é muito interessante custos afundados, porque ele é bem real. O que é custos afundados? É aquela coisa assim, eu já coloquei meu dinheiro aqui, então mais um pouco não tem problema. Eu não vou desistir agora que eu já investi dinheiro nisso. Exemplo, tu vai numa pizzaria, tu quer comer mais do que o normal, que cabe na tua barriga. Porque tu fica pensando, eu já paguei pelo esse negócio, agora que eu já paguei, eu vou comer. E isso é um custos afundados, porque na verdade tu teria que avaliar o quanto cabe de comida na tua barriga, né? E não simplesmente sair comendo que nem um doido. Então, nós deveríamos, diante do que ele discute, ser mais conscientes do que está sendo projetado a partir daquele contexto, e não efetivamente o contexto em si. Que eu já coloquei dinheiro. Eu tenho que olhar para frente, não para trás. Não interessa se eu já coloquei dinheiro, interessa se eu tenho fome suficiente para comer esse tanto de pizza. Então ele vai discorrendo sobre esses aspectos, assim, de quanto nós temos comportamentos que não são coerentes por causa dos custos afundados. Um outro exemplo bem tradicional que ele dá no livro em relação a isso são jogos. Suponha que você ganhou um ingresso para um jogo. E no caso dele, ele dá o exemplo dizendo que teve uma nevasca na cidade. Tu ganhou o ingresso e aí teve uma nevasca. Você vai ao jogo? A probabilidade é que tu não vai no jogo. Agora, se tu pagou por aquilo, tu tem uma maior probabilidade de ir. Só que o fato de tu ter pago ou não deveria interferir. O que deveria interferir é, eu consigo chegar lá? A nevasca não vai me colocar em risco? É possível eu chegar lá, entendeu? É uma construção racional que deveria existir que não existe. Exatamente pelo fato de que a gente leva muito em consideração esse custo afundado. Mas eu já paguei, agora eu preciso ir. Se eu não paguei, eu não preciso ir. Quando, na verdade, o que eu tinha que analisar era se faz sentido ou não ir. E aí, isso repercute em outras áreas da vida, né? Você pega empresas que estão investindo em projetos. E aí, eu tô com e aí, né? Elas começam a investir num projeto e aquele projeto começa a não dar certo. Começa a colocar dinheiro, e aí tu não vê aquele retorno vindo, e aí tu coloca mais dinheiro e não vê aquele retorno vindo. O que a empresa tinha que fazer? Desiste do investimento. Só que o que normalmente acontece? Ah, mas eu já coloquei um monte de dinheiro, já coloquei um monte de esforço nesse projeto, agora eu preciso que esse projeto dê certo. Tá, mas daqui a pouco esse projeto não vai dar certo mesmo. Cai fora. E os custos afundados fazem com que essa pessoa não largue o osso, sabe? Ele simplesmente se mantém ali, não larga o osso, porque ele já investiu muito tempo. Então, contabilidade mental, custos afundados é um dos itens da contabilidade mental, que é essa forma que a gente lida mentalmente com o dinheiro, que às vezes é um tanto incoerente. E aí, num outro momento, ele também fala sobre jogo de pôquer, enfim, ele conclui dando um exemplo de um jogo do pôquer, que eu não vou me adentrar, porque eu olhei a hora que eu já vi que eu já tô quase me passando, e tem umas outras coisas que eu acho bem interessante nós discutirmos. Então, essa fase de 1979 e 1985, ele discute principalmente os aspectos ligados à contabilidade mental, que é uma grande área de finanças comportamentais e que sempre vai estar envolvendo esses aspectos de como que a nossa cabeça processa dinheiro. Como que eu tomo decisões a partir deste processamento? Este processamento é o coerente ou eu estou sendo enganada pelo meu processo de pensamento distorcido? Que, por exemplo, custos afundados, eu incorro, tu incorre, qualquer pessoa incorre.
Então é um erro geral, genérico. A contabilidade mental dos baldes de orçamento, por exemplo, todo mundo comete. Mas esse dinheiro estava programado para gastar aqui, não vou colocar lá. Então, não é uma coisa específica de uma pessoa que vai cometer, entendeu? A contabilidade mental é a forma que nós pensamos sobre dinheiro. E a forma que nós pensamos sobre dinheiro não é absoluta. Ela sempre vai ter variações, e essas variações é que a gente tem que entender, assim, essas nuances do nosso dinheiro. Então, essa é a segunda parte do livro, que ele vai discutir sobre isso. Tô recém na segunda parte do livro, né? Eu vou ser agora mais sucinta nas outras. A terceira parte do livro é uma mais sucinta nas outras, e aí entra na parte que eu adoro. A terceira parte do livro é uma parte sobre autocontrole, 1975-1988. Esse é o título do capítulo. Como eu já disse, né? Percebe que as datas, elas se entrelaçam, porque ele não fica desenvolvendo pesquisa isolada. E ele também não fala só das pesquisas dele, ele vai trazendo várias pesquisas, só que ele meio que cria um contexto geral, assim, para trazer cada uma dessas áreas. Por exemplo, a contabilidade mental, todas as pesquisas de contabilidade mental. Autocontrole, que é a parte 3, todas as pesquisas de autocontrole. Então, ele vai construindo essa narrativa. E aí, nessa parte 3, ele discute sobre autocontrole. Eu adoro falar sobre autocontrole, né? Eu adoro esse tema de autocontrole, porque eu acho que é um dos principais aspectos que fazem com que nós não consigamos tomar as nossas melhores decisões, porque nós falhamos no autocontrole. E isso é um tema muito interessante, a forma que ele traz o tema à tona, porque é um tema que já foi estudado lá em 1759 por Adam Smith, publicado na Teoria dos Sentimentos Morais. Ele até escreve no livro que, na verdade, Adam Smith já tinha falado tudo que nós precisaríamos saber sobre economia e todo esse contexto, né, de tomada de decisão, enfim. Só que a gente acaba retomando e querendo recriar alguns conceitos, enfim, mas que se a gente for nos escritos de Adam Smith, a gente tem tudo lá. E assim, eu nunca li a fundo Adam Smith, só que é de verdade, assim, sempre tá o nome dele ali trazendo um ensinamento ou outro, e não é diferente sobre autocontrole. Ele diz que o Adam Smith foi o primeiro a dizer que nós somos míopes, que nós desvalorizamos o futuro, que nós sobrevalorizamos os prazeres do presente. E aí ele fala que o Adam Smith, ele faz essa analogia, né, que só enxergamos o que está perto, que a gente, ao olhar para o longe, é como se nós estivéssemos com uma luneta, assim, a gente olha o longe muito pequenininha, que a gente só enxerga o que está perto. E a partir disso, ele começa a falar sobre os estudos de autocontrole. Ele diz que é um tema que interessa muito ele, então isso que eu acho que é um ponto importante do Richard Thaler, né? Contabilidade mental, que é o item da segunda parte do livro, já é um item que tem a ver com o nosso dia a dia. E autocontrole ainda mais. Então, eu acho que isso é uma peculiaridade dele, de trazer assuntos que são coerentes com o nosso dia a dia. E aí ele se interessa muito por essa questão de autocontrole, de entendimento sobre o porquê, né, que nós não conseguimos nos manter no autocontrole, e ele traz uma explicação, publica um artigo com um colaborador mais matemático, publica um artigo trazendo uma explicação muito lúdica disso. O que ele traz? Ele traz assim: pensa que nós temos dois personagens em termos de capacidade de tomar decisões. Que nós temos um planejador e que nós temos um fazedor. O planejador é aquele que olha para o futuro, que pensa no que precisa de ser feito, que é mais racional, que não vai ser extremamente egoísta e meter os pés pelas mãos, que ele vai ser coerente, que ele vai ser realmente racional, assim, num processo de olhar e entender que por vezes tem que abrir mão de alguma coisa no presente em prol de algo melhor no futuro. Então ele é uma pessoa coerente, o planejador. Em contrapartida do planejador, existe o fazedor. O fazedor é aquele que não tá nem aí. O fazedor, ele só tá pensando no hoje, não interessa como vai ser amanhã. São aquelas pessoas que vão dizer: só se vive uma vez na vida, tá tudo bem eu gastar,
Tá tudo bem eu fazer não sei o quê? Eu trabalho para isso mesmo? Então, o fazedor é aquele que vai ter inúmeras justificativas para moldar o porquê que ele tem que gastar tudo que ele tem hoje, porquê que ele tem que comer tudo que ele quiser hoje, porquê que ele tem que realmente viver a vida moda louca, a vida doida hoje, entendeu? Esse é o fazedor. E aí ele traz essa analogia. Para explicar essa analogia, ele também traz analogia e vai trazendo soluções. Ele parte da história de Ulisses, né, e que é uma coisa que foi muito contada, que é o fato de o Ulisses ele colocar um tampão nos ouvidos, eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, colocar um tampão nos ouvidos para passar onde as sereias cantam no mar. Então, sabendo que ele não teria autocontrole para resistir ao canto das sereias, ele pega e coloca tampões nos ouvidos, cera, né? Coloca cera no ouvido, para que ele não escute e que ele possa ver as sereias, mas não cair na tentação. Então, que isso seria uma estratégia de comprometimento. E ele parte dessa história e conta a própria história dele. Ele diz assim: pensa que é uma pessoa que está no meio de um nada, foi, né, caiu ali Caiu não, né? Foi levada até ali, que tem que ficar 10 dias numa cabana no meio do nada. E que inicialmente ela tinha tudo para passar 10 dias nessa cabana. Só que do nada vem um urso faminto, come todas as comidas que tinham ali, e essa pessoa fica com 10 barras de cereais. E ela tem que passar 10 dias ali, então ela precisa comer uma barra de cereal por dia. O planejador, ele vai dizer assim, tá tudo certo, eu vou comer uma barra de cereal por dia e ok. Só que tem um problema que existe o fazedor ali. E o fazedor vai dizer o quê? Que ele vai começar a comer a primeira barra, a segunda barra, e ele só vai parar quando ele se saciar. Só que se ele fizer isso no primeiro dia, ele passa fome nos outros todos. Como conter a ação do fazedor e seguir a orientação do planejador na direção de comer só uma barra por dia? E aí ele diz que uma melhor técnica, contradizendo as pessoas que dizem que simplesmente força de vontade é o que faz com que a gente tome boas decisões, que a melhor técnica, na verdade, é que se nós tivéssemos um cofre, em que a gente colocaria uma barra em cada cofre, e uma vez por dia, aquele cofre da barra de hoje se abrisse. E aí isso seria uma estratégia de comprometimento, em que seria como se fosse inibido, né? Como se fosse contido a ação de comer as barras, 3, 4, 5 barras no mesmo dia. Então, eu estaria contendo, eu estaria limitando a ação do fazedor e seguindo a orientação do planejador. E ele diz que essa não tem, assim, que realmente o fazedor, ele tem esse ímpeto, né, de ser imediatista. Ele, inclusive, diz que, utilizando a teoria dos sistemas duais, que é a teoria que depois veio, né, ser a base do rápido e devagar, que seria o sistema 1, o fazedor, e que o sistema 2, esse racional, reflexivo, seria o planejador. Então, sistema 2, planejador, sistema 1 seria o nosso fazedor. Olhando para o ponto de vista cerebral, o fazedor estaria diretamente ligado com o sistema de recompensa, meu núcleo accumbens, e o meu planejador estaria ligado com o meu córtex pré-frontal, principalmente córtex pré-frontal dorsolateral, e aí tem os estudos mostrando isso. Então ele traz toda essa analogia que ele diz no livro e diz no artigo que obviamente foi uma construção lúdica, que não tem nada, que nós não temos dois eus, né, no sentido de ter um planejador e ter um fazedor, mas que foi uma forma lúdica de explicar que nós cometemos falhas de autocontrole e que essas falhas de autocontrole elas precisam ser contidas e não contidas simplesmente com a força de vontade, porque muitas vezes nós não vamos ter força de vontade. Então, implementar estratégias, por exemplo, de comprometimento seria uma melhor técnica do que simplesmente dizer para o fazedor que ele não pode, porque o fazedor é egoísta e ele vai querer comer naquela hora e ele vai querer se priorizar naquela hora. Depois disso, ele fala de algumas outras estratégias que a gente poderia estar utilizando, que, por exemplo, culpa, né? Quanto maior a culpa, maior seria o atrito do comportamento do fazedor. Então, se eu aumento muito a culpa de uma pessoa em relação àquele comportamento, eu faço com que aquele comportamento não seja tão repetido. É como se eu inibisse aquele comportamento.
Só que a gente sabe que aplicar sentimento de culpa faz com que a vida seja menos prazerosa. É exatamente isso que ele diz no livro. Portanto, eu não posso estar usando como uma estratégia de autocontrole excessivamente o sentimento de culpa, porque isso faria com que a vida se tornasse pior. Por isso que essas estratégias de comprometimento, que é de inibir o comportamento via coisas, né, físicas, digamos assim, de dificultar o acesso, por exemplo, como eu sempre digo, não tem autocontrole com cartão de crédito, corta o cartão de crédito, não tem autocontrole com o aplicativo, exclui o aplicativo, porque se a gente simplesmente trabalhar com a culpa, a gente torna a vida menos feliz, menos prazerosa. E ele traz isso aqui dentro desse capítulo. Ele discute também aqui nesse capítulo as questões relacionadas ao viés da escolha intertemporal, ou o viés do presente, né, escolha intertemporal, que é um dos outros aspectos que é a base da teoria de autocontrole também, porque se eu não tenho autocontrole, muito do fato de eu não ter autocontrole é eu querer priorizar prazeres imediatos. E eu querer priorizar prazeres imediatos está diretamente ligado com o fato de eu valorizar mais o que é do presente em detrimento do futuro. E aí ele explica também as bases da teoria da escolha intertemporal, do viés do presente, e ele conclui esse artigo falando sobre algumas aplicações práticas disso. Aí ele dá exemplo da GM, dá um outro exemplo de uma outra empresa de esqui, que é bem interessante, assim, ele consegue trazer toda essa teoria e trazer a aplicação prática deles. Então, essa terceira parte do livro, eu acho uma parte muito, muito interessante que ele discute. Partindo dessa terceira parte, agora eu olhei a hora que já deu quase uma hora. Agora sim, eu vou ser bem sucinta. As minhas partes preferidas, na verdade, o resto, agora a gente tá mais ou menos na metade do livro. Mas o restante também é bem interessante para que a gente tenha um olhar para o nosso comportamento, só que entendendo algumas decisões. A quarta parte do livro é um trabalho que ele fez com Daniel Kahneman, 1984-1985, que eles queriam entender muito o que faz uma transição econômica ela ser justa. Quando as pessoas estão dispostas a pagar por algo e elas acham que aquilo é justo, ou quando elas acham que é injusto. E aí entra toda a discussão dos bens públicos e existe vários experimentos, né, sobre os bens públicos, jogo dos bens públicos, enfim. Que, por exemplo, o que é um bem público, né? Fogos de artifício. Todo mundo pode ver fogos de artifício. E o fato de eu estar vendo fogos de artifício não impede que tu veja. E tu pode estar em qualquer lugar. Se estiver visível, você vai olhar e você não precisa pagar por aquilo. Então, a pressuposição básica era que bens públicos quem teria que subsidiar seria o governo, porque ninguém estaria disposto a pagar por algo que qualquer um pode ter sem pagar nada, como, por exemplo, fogos de artifício, né? E aí tem toda uma discussão em cima disso também. Então, esse capítulo ele se detém nessa questão da justiça e ele conta sobre o fato de que eles tinham acesso a informações muito interessantes, que era toda semana eles conseguiam ligar para muitas pessoas, fazendo perguntas hipotéticas, para avaliar se as pessoas achavam justo ou injusto pagar por determinado bem. E aí eles conseguiam avaliar aquilo. E aí eles foram estudando sobre isso e trazem alguns insights interessantes. Eu, particularmente, não é a linha de pesquisa que eu mais gosto, assim, né, dessa coisa, dentro da área de finanças comportamentais. Ele não comenta, mas um outro autor que estuda muito essa questão de ser justo ou injusto, de ser correto ou incorreto e tal, é o Dan Ariely, que tem aquele livro, acho que é a Psicologia do Dinheiro, se não me engano, e tem aquele livro Arriscando a Própria Pele, não é dele, Arriscando a Própria Pele é do Nassim Taleb. O outro livro do Dan é Previsivelmente Racional, que é um livro que hoje eu acho que tá laranja a capa dele. Era vermelha e agora eu acho que tá laranja. Então, ele se detém muito nesses tópicos. E esse capítulo, essa parte, né, ela é diretamente relacionada com isso. E finaliza apresentando os estudos que o Richard Thaler teve com Daniel Kahneman a respeito do efeito dotação. E aí, sim, nesse período, em 1985, eles estudam com profundidade a teoria do efeito dotação,
que é o que é meu vale mais. Inclusive, ele não fala aqui nesse livro, mas inclusive, né, esse entendimento de que a dor dói 2 vezes mais do que a perda vem dos estudos de efeito dotação. No Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman dá uma brechinha sobre isso, e aí, se tu pegares a fonte que o Daniel Kahneman sugere ali, e na fonte tu consegue ver da onde que vem isso. Então, está lá. E aqui ele não fala sobre isso, mas a base disso são os estudos do efeito dotação. Depois nós vamos para a quinta parte do livro, Interação com Economistas, 1986-1994. Essa parte é bem interessante, porque ele começa a demonstrar que, ele diz no início, né, que até então, quem conversava sobre economia comportamentais, finanças comportamentais, é ele, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que tipo, estava mais do que na hora de que houvessem interações. E a primeira conferência, digamos assim, de economia comportamental estaria acontecendo em 1985, quando eles realmente conseguiram levar esse tema para mais pessoas e fazer com que isso se tornasse mais abrangente. E aí, nessa fase também, ele fala sobre o enquadramento, que é uma das linhas de pesquisa muito interessantes de finanças comportamentais, que é entender que, dependendo da forma que você lê alguma coisa, dependendo da forma que aquilo te é apresentado, o entendimento teu vai ser diferente. Portanto, qualquer coisa que a gente for falar, ou qualquer coisa que você for interpretar, você tem que entender que a forma com que aquilo foi te apresentado vai influenciar na tua avaliação. E isso tem conotação para várias áreas da nossa vida, desde um exame. Eu já comentei aqui sobre esse exemplo. Mas, por exemplo, você tem um nódulo no seio, ele tem 2% de chances de ser uma coisa ruim. Ou ele tem 98% de ser uma coisa boa. Se eu disser 2% de ser ruim, tu vai achar que é ruim. Se eu disser 98% de ser legal, tua percepção vai ser melhor. Então, o enquadramento é exatamente isso, assim. É o fato de que, dependendo da forma que aquilo é apresentado, o entendimento sobre aquilo vai mudar. E ele discorre, nessa fase aqui, nessa etapa, ele discorre um pouco sobre os estudos em relação a isso. Depois ele faz um mergulho muito interessante nas finanças, reação exagerada, que é o fato de que os investidores, isso já na parte 6, né, na parte 6 do livro, 1983 a 2003, reações exageradas, que é o fato de que a gente olha a informação e a gente reage àquela informação de uma forma muito mais exagerada. Então, nós vamos ver num preço de uma ação, por exemplo, o preço da ação no que sai a notícia fazer um barulho muito grande e depois ela se corrige. Por quê? Porque sempre quando a informação, se ainda não tinha boatos, né? Se sai a informação, tem essa reação exagerada. E quando é boatos, também acontece a mesma coisa, né? O preço altera, tem até uma coisa no mercado financeiro a gente diz, mais ou menos assim, que a reação acontece no boato e o ajuste acontece no fato. Porque no boato se exacerba, né? Tipo, o preço vai subir muito, ou o preço vai cair muito. E quando efetivamente aquele negócio acontece, não é tanto assim. Então, que o exagero acontece no boato e que no fato se ajusta. E aí, no fim, ele discorre sobre várias coisas em relação a finanças, preços, se o preço é justo, se o preço não é justo. Tem aí um mergulho profundo nas finanças em si, no sentido de investimentos. E ele conclui o livro, né, falando sobre Seja Bem-vindo a Chicago e finaliza com o capítulo de 2004 sobre nudge. O que acontece? Depois dessas fases todas da vida dele, estudando contabilidade mental, estudando autocontrole, se aprofundando no efeito dotação, depois estudando um pouco mais desses aspectos de finanças, ele mergulha num novo e profundo conhecimento, que é o nudge, que foi um dos fatores, junto com contabilidade mental, que garantiram para ele o Prêmio Nobel de 2017. O que é um nudge? A arquitetura de escolha. Inclusive, eu ia me virar, só que daí eu acho que eu saio do microfone. Tem um livro, tá aqui, ó. Este livro aqui é o Nudge, que é a arquitetura de escolha. Posso fazer
um outro episódio falando sobre ele, se vocês acharem interessante. Mas esse livro é como se fosse continuação desse, sabe? É como se aqui ele contasse toda a história da economia comportamental, concluísse falando sobre o nudge, mas aqui ele realmente se aprofunda no nudge. O que é o nudge? Nudge é arquitetura de escolha. O que ele conta, assim, né, nesse livro, No Misbehaving, no fim, ele conta sobre algumas ações, inclusive uma ação que ele fez em 2008, na Inglaterra, se eu não me engano, para desenvolver algumas estratégias que eram estratégias governamentais, mas que ajudassem as pessoas a tomar melhores decisões. E uma das estratégias mais conhecidas de nudge é o Save More Tomorrow. O que é isso, né? É salve dinheiro para amanhã. Salve mais para amanhã, mas na verdade a gente sabe que é salve mais dinheiro para amanhã, que é guardar o dinheiro. E o que ele diz, né? Que as pessoas elas não são completamente racionais, como a gente já entendeu. Então, se nós não somos racionais e não temos autocontrole, nós precisamos introduzir estratégias que direcionem as pessoas às melhores decisões. E o nudge é uma estratégia, uma técnica disso. E o Save More Tomorrow ao invés da pessoa, ela decidir investir, nos Estados Unidos, as empresas, elas apresentam ali uma proposta, né, de que tu pode escolher se tu quer que uma parte do teu salário seja destinado para uma previdência, digamos assim, são privadas, ou não. E o que ele criou no nudge, né, nesse Save More Tomorrow? Que, ao invés de decidir se tu querias ou não, tu já estaria inscrito. E a inscrição no programa seria a estrutura padrão, que para que você desistisse, você teria que dizer que quer desistir. E que esta estrutura da construção de guardar dinheiro fez com que aumentasse significativamente o quanto as pessoas estavam guardando dinheiro. Então, é isso que ele diz, assim, a teoria do nudge, ela mostra isso, que se nós conseguirmos criar contextos e estratégias que direcionem a melhor decisão, como é o caso do Save More Tomorrow, nós conseguimos fazer com que as pessoas vivam melhor. Porque se as pessoas não têm autocontrole suficiente para economizar, vamos direcionar para que elas economizem. Então ele conclui o livro, o Misbehaving, falando dessas iniciativas dele, dessa nova iniciativa dele, para trabalhar essas estratégias de nudge. E, como eu disse, é um dos aspectos que faz com que ele ganhe o prêmio Nobel. Posso fazer, como eu disse, um outro episódio, né, falando sobre o livro do nudge e avançando nesse sentido. Mas, num geral, eu falei um monte, né, mas num geral o que eu queria deixar desse livro é que ele realmente é a história da economia comportamental, a história das finanças comportamentais, e de uma forma muito leve de ser lida, de uma forma muito interessante, e que eu de coração sugiro que tu leia. Há um problema, qual é o problema, né? Que eu não acho mais com tanta facilidade esse livro para comprar. Se tu colocar na Amazon, não acha mais, eu acho que tá em falta, enfim, não é um livro que eu acho que eles reemitiram, sabe? Reimprimiram, então não sei se é um livro que vai ser muito fácil de tu encontrares. Mas se não encontrares, espero que todo esse essa minha discussão, né, tudo que eu trouxe aqui já tenha sido uma coisa interessante que fez com que você aprendesse um pouco mais. Como eu comentei, o livro é a história, então ele não tem uma preocupação de, nossa, eu vou trazer aqui estratégias para a pessoa aplicar na vida dela. Ele queria contar a história e o fez. E o fez muito bem. Eu acho um livro gostoso de ler, é um livro que a gente aprende muito, é um livro leve, é um livro que você deve começar por ele, ao invés de ir primeiro no rápido e devagar, e que ele faz toda essa história desde os primórdios da economia comportamental, trazendo como é que ele acompanhou a teoria da perspectiva sendo publicada, depois todos os estudos dele de contabilidade mental, todos os estudos de autocontrole, todos os estudos de justiça e efeito dotação, depois ele fala das questões de finanças, né, ali do enquadramento, da reação exagerada, dos economistas e da interação, e finaliza com o nudge. Então, sem dúvida nenhuma, uma boa leitura. E espero que você tenha gostado dessa prévia que eu fiz aqui, que é cheia de spoilers.
Mas enfim, bons spoilers. Tá certo? Falei um monte, falei rápido, tava empolgado porque eu gosto desse livro de verdade. Espero que você tenha gostado também. Meu muito obrigada e até a próxima semana.